presidente, bom dia a todos. Cumprimento vereadores e vereadoras e quem me ouve. Vamos falar de política para mulheres? Muito bem, ano passado a Lei Maria da Penha completou 10 anos e desde então uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil, resultando em 4.657 mulheres. Destes, apenas 533 casos foram considerados feminicídio pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Além dessas mortes, senhoras e senhores, foram registrados quase 50 mil casos de estupros em todo o Brasil, 4% a mais que 2015. A violência, na verdade, eu tenho uma boa notícia, chega às televisões. Uma grande rede de televisão traz o tema para ser apresentado nas telinhas e o que faz a gente imaginar que isso vai chegar na casa de milhões de pessoas, o que é um fato positivo. Infelizmente, esta mesma televisão teve denúncia em relação aos seus atores principais. Portanto, o tema gera aqui debate. Em abril desse ano, a emissora que foi alvo mostrou lá uma denúncia, mas abafou o caso. Muito bem. Esta catarse que acontece aqui no Brasil, e nós assistimos frequentemente, está acontecendo no mundo inteiro. E eu não preciso dizer que nos Estados Unidos, Hollywood enfrenta também um enorme número de denúncias com relação aos seus atores, diretores, etc. Com tantos casos pipocando por aí, a campanha Me Too foi lançada no mundo inteiro. Muito bem. Mas esse despertar feminista, senhoras e senhores, não é tão simples quanto parece. Ao mesmo tempo em que ele avança, vivemos nós, feministas, uma opressão mais ostensiva, num movimento de ação e reação. Ao mesmo tempo em que tentamos avançar em conquistas de direitos, lutas diárias para não perder o que conquistamos, estamos perdendo. Me refiro à PEC 181, que foi aprovada pela comissão e que deve seguir a plenário. A mulher perderá, portanto, se aprovada a PEC 181, o direito de interromper uma gravidez decorrente de estupro. O que os números não mostram, entretanto, é que atrás disso existe também uma naturalização de certos comportamentos. Eu vou lembrar para os senhores, quem aqui tem medo de pegar táxi? Quem dos senhores tem medo? Eu tenho. Em Curitiba, nos últimos 2 meses, foram atendidas 2 vítimas de estupros causados por taxistas. Um dos casos foi atendido por mim, uma menina, estudante na Unicamp, de psicologia, foi atacada quando ia para sua casa na madrugada, depois de se divertir com seus amigos. E uma outra, recentemente, depõe na televisão, dizendo que foi abusada por um taxista, e eu recebo imediatamente na minha casa um chamado perguntando: Maria Letícia, foi você que fez esse exame? Eu disse: não, esse não, fiz outro. Eu não acredito nessa mulher. Meu Deus. Isso é uma barbárie que fazem contra nós mulheres. E por conta disso, eu lancei aqui, protocolei um projeto... Você lê se me concede uma parte? Já lhe concedo, vereador. Eu lancei um projeto aqui de um espaço preferencial para mulheres no biarticulado. Já comecei a apanhar. Mas isso, gente, não é qualquer... Essa coincidência de semelhanças não foi sem uma ação proposital. Porque o que acontece no transporte público coletivo, onde o número de pessoas juntas deveria significar proteção dessas mulheres, porque andamos lotados nos ônibus e nos metrôs, não acontece. Nós temos medo de tomar ônibus e metrôs. E mesmo assim ainda criticam projetos que querem proteger as mulheres. Por conta disso, eu falei a semana passada sobre essa questão de política para mulheres, falei que o município não faz política, repito aqui, é minha causa, e vou repetir isso tantas vezes quanto for necessário. Eu quero dizer que a política para mulheres, gente, é uma questão de fala da gestão com a sociedade civil. Vamos partir desse princípio que nós precisamos nos falar, porque se isso não ocorre, realmente não se reconhece a necessidade da política pública para mulheres. Muito bem. A proposição, vamos falar tecnicamente, deve convergir para uma perspectiva de transversalizar e de intersetorializar as políticas públicas voltadas às mulheres no sentido de fortalecer a capacidade institucional. Muito bem. O fortalecimento do movimento feminista ocorreu no Brasil a partir de 70, se fortaleceu em 10 anos e veio para os movimentos acadêmicos também. Na década de 80, foram criados o Conselho Estadual da Condição Feminina, a Delegacia de Política e Defesa da Mulher em 2003, a Secretaria Nacional de Política para Mulheres,
2006, Lei Maria da Penha. 2015, Lei do Feminicídio. Como não termos política para mulheres em Curitiba? Muito bem. Eu fui desafiada a fazer um projeto. E aqui está. Um projeto para a política para mulheres na cidade de Curitiba. Está pronto e hoje eu devo protocolar junto do prefeito. E preocupada com essas questões, nós 8 vereadoras aqui, todas nós 8, assinamos aqui uma emenda para designar dinheiro para a política para mulheres. É isso aí. E mais que isso, eu estou fazendo também uma busca por emendas para a Casa da Mulher Brasileira. E acreditem, homens e mulheres estão participando, Obrigado. o que me deixa certamente muito feliz. Porque na votação da emenda, teremos já 8 votos, porque foram 8 mulheres vereadores que assinaram em conjunto. Eu espero que os 30 homens aqui, vereadores, mantenham essa sensibilidade em relação à necessidade de termos verbas específicas no orçamento PPA da cidade de Curitiba. Eu quero dizer, senhores, que eu tenho sido fiel, leal à minha causa, a quem me elegeu. E quero dizer, para finalizar, que lealdade é um substantivo feminino, que é sinônimo de dedicação e sinceridade. Eu tenho sido leal à gestão também, lutamos muitas lutas juntos. E para finalizar, realmente eu quero dizer que lealdade jamais será sinônimo de servil. Quem me pediu a parte, por favor? Pedir a Vossa Excelência. Por favor, vereador Jairo. Obrigado, nobre vereadora Maria Letícia. Eu ouvi atentamente seu pronunciamento e vi com Vossa Excelência, talvez por um equívoco, citou táxi. Vossa Excelência gostaria que revesse, porque não foi com táxi, foi com outro tipo de transporte. Não quero aqui também fazer uma denúncia também quase que vazia, mas Vossa Excelência tem razão quando fala 10 na nossa cidade por veículos que transportam irregular passageiros em Curitiba. Desculpe discordar do senhor, vereador, mas eu mesma atendi uma das vítimas. Nós tivemos em Curitiba uma do Uber e uma do taxista. Infelizmente, essa é a notícia que não é boa. Então, não é só o Uber, não. É o taxista, infelizmente. Existe um decreto do prefeito que exige que todos os motoristas credenciados nos táxis devam prestar lá as suas certidões negativas, etc. Mas, mesmo assim, nós temos tido crimes cometidos por essa categoria. Pois não, vereadora Maria? Muito bom dia a todos. Quero parabenizá-la, Maria Letícia, pelo seu esforço tão grande, que em conjunto nós temos que resolver essa questão, pelo menos ajudar a atender essas coisas. São muitas. A gente fica sabendo, e muitas a gente nem fica sabendo. Porque elas não denunciam, elas não falam. Então, nós temos que, sim, conscientizar essas pessoas que denunciem, porque só assim irá acabar a violência contra a mulher. Meus parabéns e pode contar com o meu voto. Muito obrigado. Eu quero fazer uma convocação. Hoje, dia 13 de novembro, às 18h30, vai haver uma manifestação na Praça da Mulher Nua, exatamente contra a aprovação da PEC 181. Estão todos convidados. Vereadora. Pois não, vereador Gourão. Eu gostaria de parabenizá-la por levantar essa temática tão importante e acho muito importante que nós, homens, vereadores, também nos posicionemos em relação a isso. Acho que não é, como a senhora muito bem colocou, essa naturalização de certos comportamentos que as mulheres passam a ter que ter certas outras posturas justamente pelo machismo, pela violência impregnada com a qual nós tratamos as mulheres no dia a dia. Então, fica aqui esse posicionamento público e também esse repúdio à aprovação da PEC na comissão no Congresso Nacional. E você vê, são 18 deputados, né, nenhuma deputada, que fizeram essa escolha, uma deputada. Que votou contra, né? A única que votou contra foi uma mulher. Então, são homens decidindo sobre os corpos das mulheres. Acho isso muito grave e acho importante a manifestação do dia de hoje, lá na Praça da Mulher Nua. Parabéns. Por isso que a gente diz que precisamos de mais mulheres na política, porque essa comissão tinha apenas uma mulher que votou contra a PEC. Muito obrigada, senhora. Uma parte, vereadora. Pois não, vereadora.
Eu gostaria só de parabenizá-la pela fala. E realmente a gente vive um momento muito complicado, né? O debate sobre a questão do aborto, ele é muito delicado e as pessoas às vezes fazem uma discussão muito rasa, né? E eu costumo não responder a pergunta: você é a favor ou contra o aborto? Eu acho que não é uma resposta sim ou não. Diversos aspectos. E nós estamos falando de um retrocesso em relação à legislação que nós já temos, que permite aquelas mulheres que sofreram violência, sofreram estupro, né, optar, né, por uma interrupção de uma gravidez. Nós estamos falando de uma violência, né, de algo que ninguém pode mensurar, né, apenas quem viveu, né, essa situação. E não é justo, né, que nesse sentido haja um retrocesso na legislação, né? E eu acredito que a sociedade ela tem que ser chamada a discutir. Nós temos que ter o respeito, né, àquelas pessoas que sofreram abuso, que sofreram estupro, e que a partir, espero que haja uma grande mobilização, que esse projeto não vá para a pauta, mas se eventualmente esse projeto vier a ser aprovado, isso é um desrespeito enorme a essas mulheres, né? Porque eu entendo que a sociedade ela tem que buscar garantir direitos, principalmente quando nós estamos falando de um ato de barbárie, de um ato de extrema violência, e uma mulher que tenha que ser obrigada, né, a passar por uma gestação a partir de uma violência que não... À frente, eu quero saber quem vai se responsabilizar por essa criança, né? Porque ela não pode ser obrigada, né, a ser né, mais uma vez violentada a partir de uma gestação indesejada. Obrigada. A parte, vereadora Pois Maria. não, vereadora Juliana. Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-la pela sua luta permanente com relação ao direito da mulher. Nós, mulheres, não podemos abrir mão do nosso direito, do nosso direito de decidir pela nossa vida, do nosso direito de decidir pelo nosso corpo. Não podemos abrir mão disso. E a legislação não pode retroceder, de jeito nenhum. A violência, ela não pode dar continuidade na violência. As coisas têm que ser feitas de uma maneira onde o amor seja o responsável pela vida que chega, e não a violência. Então, é o amor contra a violência, se a gente puder interpretar dessa maneira. A vida, quando ela vem, ela tem que vir pelo amor, não pela violência. Essa medida seria um contrassenso nesse sentido. Sem falar no nosso direito, não podemos abrir mão de garantir isso. Então, meus parabéns. Nós já temos muitos problemas com relação às medidas protetivas que não estão coibindo a violência e a morte. O juiz decide que o homem violento não pode se aproximar a menos de 100 metros da mulher e no dia seguinte vai lá e mata a esposa ou a namorada, ou seja lá o que for. Então, que medida protetiva é essa? Não está protegendo nada. E que mulheres estão morrendo pelo simples fato de serem mulheres. Então, meus parabéns, conte com o nosso apoio, estamos juntos nessa empreitada. Muito obrigada. Vereador Uzias. Vereador Uzias, por favor. Quero parabenizá-la pelo tema e dizer que também sou solidário e não concordo com nenhum tipo de violência, principalmente contra a mulher. Sou pai de uma mulher também, hoje casada, graças a Deus, mas não concordo com a violência. Quanto ao aborto, é uma discussão que nós precisamos nos aprofundar, não só com relação ao direito dessa mulher que foi violentada num estupro, numa agressão sem tamanha, em ter o direito de não levar aquela gestação em frente por conta dessa violência, mas também, por outro lado,
nós temos muitas clínicas hoje clandestinas e jovens que... 30 segundos, vereador. Ok. E jovens e adolescentes que, na sua grande maioria, está ficando grávida aí e muitas cometem um aborto. Então, é um assunto muito polêmico que a gente precisa discutir ainda mais. Parabéns, vereadora. Muito obrigada. Por isso, precisamos debater aqui sexualidade, gênero, para evitar que haja gravidez dessas adolescentes aí. Pois não, vereador. Eu 10 segundos. Fico bastante grato pela sua decisão. As mulheres dos preitos têm que realmente estar motivadas para que as demais, sofrida ou mesmo na fileira da decorrência do acontecido, possa estar somando para diminuir. Conte com a minha participação. Parabéns. Muito grata a todos.